Fala pessoal, vamos dar início aqui falando agora um pouco sobre operacional. É, Como eu falei, hoje, nesses últimos anos aí, eu já não uso mais nada para fazer operações de retração. Mas vamos voltar lá um pouco atrás, quando logo que eu iniciei a operar retração e reversão, eu usava um indicador bem interessante, que era o value chart. Não sei se muitas pessoas lembram dele aí, mas para mim, até hoje, eu ainda considero como um dos melhores indicadores para opções binárias. É, Hoje, claro, hoje eu já não uso mais nada, mas eu usei ele bastante lá no início, até pegar confiança no operacional. É, eu utilizava eles para fazer esses dois padrões também. Eu utilizava para fazer padrão de retração e utilizava ele para fazer padrão de reversão. Eram os dois pontos que eu pegava ali. Eu sempre colocava ele em M5 ali e esperava tocar nas ondas. Para você ter ideia, lá quando eu iniciei logo a operar, eu não olhava muito ponto de suporte e resistência, eu operava basicamente apenas por esse indicador, só pelo valor chart mesmo ali, fazia as operações e parava, nem olhava muito para suporte e resistência. Hoje, claro que eu fui melhorando a partir durante o tempo aí que eu estou no mercado, eu fui melhorando e hoje eu tenho uma assertividade bem acima da média. Então, hoje eu não utilizo mais mas a galera que está iniciando aí, é, quer começar uma nova jornada aí, como se estivesse iniciando do zero, eu indico muito você usar ele, até mesmo para você pegar selecionar suas operações, esperar os melhores pontos para pegar as operações de retração. Então vou mostrar um pouco aqui para vocês como que eu usava ele aqui. Ele é esse indicador que a gente já usa em outra plataforma, a gente não consegue usar na Nike Option, não tem esse indicador. Então a gente tem que baixar ele e colocar dentro do MT4. Então é uma coisa bem simples até. Depois eu vou até fazer um vídeo explicando para vocês. Quando eu operava usando apenas o valor chart aqui, eu nem olhava, eu só olhava se o gráfico estava deixando um pavio e esperava ele chegar nas extremidades aqui e pegava a operação. Eu esperava ele vir nessa extremidade aqui de 8. Isso aqui para mim servia como um ponto de suporte e resistência. Eu sempre esperava ele tocar nas extremidades de 8 ali ou 10, ou pelo menos ficar ali entre o meio. E ele tinha que romper a de 8 aqui para mim pegar a operação de retração para M5. Então eu sempre esperava ele descer aqui, romper essa zona aqui e pegava a operação para o final da vela de M5, como aconteceu nesses pontos aqui. Só que eu não pegava muita operação, por isso que minha taxa de acerto melhorou bastante. Eu pegava ali 3, 4 operações em pares diferentes e conseguia bater a meta tranquilo. Isso já operando retração, né? Mas eu não olhava vários pontos que acontece hoje. Temos exemplos aqui no SDJPY M5, ó, esperava ele romper aqui, eu trabalhava assim, colocava ele desse lado aqui e ficava com a tela praticamente assim. Hoje eu uso duas telas, não uso mais esse indicador, mas mesmo assim eu uso duas telas, uma para acompanhar, às vezes eu acompanho um pouco o gráfico lá no MT4, para ver alguns padrões que está acontecendo que não dá para prever na IQ. Então, o que eu faço? Eu colocava ele aqui do lado e deixava a conta da IQ aqui. Então, se acontecesse o padrão, que eu ia fazer o que? Colocava aqui o gráfico em M5 já, para final a vela de M5. E ficava com o gráfico esperando aqui. Ficava com o gráfico esperando. No momento que esse gráfico vinha aqui, tocava nessa zona ou rompia, eu já entrava na operação. Entrava na operação final da vela de M5. Então, isso aí me ajudou até pegar um pouco mais de confiança nas estratégias ali. Foi realmente com esse indicador aqui. Eu acredito que a galera aí que está iniciando, operando, só ele já consegue ter uma consistência bacana. Então, mas o ideal aí é o que? Você ir tentando pegar confiança no seu operacional para depois não precisar usar mais indicador nenhum, como eu não uso hoje. Mas é um indicador bem eficaz aí que eu usei
acho que foi uns 2 anos mais ou menos aí usando ele. Foi até onde eu consegui alavancar meu capital, um capital que eu tinha pego ali do 13º, eu consegui alavancar realmente usando esse indicador. Usando ele e sem... Não olhava muito padrão de suporte e resistência, claro, se olhar suporte e resistência, com certeza você ali vai ter uma taxa de acerto melhor. Mas o que era que eu fazia? Eu sempre pegava, esperava aqui, esperava ele romper essas zonas, as velas romper essas zonas aqui, e pegava a operação de retração. Assim que ele tocava nessas zonas aqui, eu entrava na operação de retração. Então isso me dava uma confiança a mais. Eu sabia que o gráfico acontecia várias retrações ali, as velas retraíam muito, existia muitas velas com retração. Só precisava de um ponto correto para pegar esse tipo de operação. Então foi isso que eu fiz. Eu pegava esse indicador, sabia que a maioria das velas dava retração e usando esse indicador aí eu consegui alavancar bastante a conta. Hoje eu já não uso, observo os padrões sem precisar usar indicador nenhum, porque eu já tenho um tempo de tela a mais. Então, para a galera que está iniciando aí, que vai pegar retração, o que eu aconselho? Você usar esse indicador para te dar uma confirmação na sua operação. Tipo, você tá vendo um gráfico deixando pavio ali, um gráfico ótimo para se operar, deixando pavios grandes ali. Então você já vai ter uma noção bacana do ponto certo de entrar na operação. Então, você está tendo um gráfico ali com pavios grandes. A vela foi e rompeu essas zonas aqui, ó, a zona de 8 ou de 10, ou a de menos 8 e a de menos 10, você já sabe que você está numa zona que você pode pegar a operação. Então, foi utilizando isso aí que eu consegui começar a ter um caminho no mercado. Não foi onde eu consegui ter os lucros que eu tenho hoje, né? Mas esse aqui foi meu começo no começo, quando eu comecei a ficar lucrativo no mercado, foi o que eu usei aqui para me dar mais uma certeza nas operações que eu iria fazer. Então, como eu estou falando para vocês, quando eu comecei lá logo, eu nem usava muito, nem olhava muito para padrão de gráfico, não olhava suporte e resistência, não olhava nada. Eu pegava esse simples indicador aqui, esperava romper a máxima ali, a mínima, chegar em 10, ou em 8 ou 10, ou em menos 8 e menos 10 e fazia a operação ali na retração. Então isso me ajudou muito, como aconteceu aqui várias vezes, ó. Ele rompe, toca aqui, você vai e entra na operação. A mesma coisa aqui nesses pontos, ele vem, rompe esse ponto aqui e acontece uma retração. Ele vem no ponto, rompe aqui e acontece a retração. Então é indica para mim, na minha opinião, um dos melhores indicadores aí para opções binárias. Isso operando retração. Eu espero ele romper. Assim que ele rompe ali, eu já entro na operação para o final da vela de M5. Então é um indicador muito bom mesmo. Para quem está iniciando e não tem confiança em operar ainda, o ideal é pegar um indicador para te dar uma confluência melhor para fazer suas operações. Então vamos lá, isso no SDJPY, isso aqui aconteceu tudo hoje, ó. Hoje aqui no SDJPY tivemos o que aqui? Tivemos apenas uma operação aqui, só uma operação que ele rompeu aqui. E tipo, você vai pegar poucas operações aí usando esse indicador aí, mas sua taxa de acerto vai aumentar muito. Então é um indicador que eu aconselho muito vocês usarem. Não que eu estou falando, vocês têm que usar, não, mas eu estou explicando que foi o início aqui da minha consistência, foi que eu comecei a usar esse indicador, tanto para retração como para reversão. Na maioria das vezes, quando eu ia pegar a reversão, eu esperava a vela fechar. Porém, eu só usando esse indicador, ou eu pegava a retração ou eu pegava a reversão. Eu tinha que escolher. Então, eu comecei pegando ele retração. Depois que eu fui ver que daria para pegar a reversão também. Porém, você tem que esperar a vela finalizar para pegar a retração. A reversão, no caso. Então, quem pega a reversão aí, tem que esperar uma vela finalizar nessa zona de baixo aqui, em menos 10 ou em 10 ou em menos 10, para fazer a operação.
como aconteceu aqui, ó, deu uma esticada de vela, ele rompeu aqui e acabou fechando aqui em cima da zona de 10 aqui. Então esse ponto aqui é uma ótima operação para reversão. Como eu falei, você não vai estar apenas olhando um gráfico e tentando descobrir o que você vai fazer. Você vai olhar o gráfico, vai ver. Você sabe o que é uma vela grande, uma barra elefante. Deu uma barra elefante rompendo ali a zona do valor chart em 8 ou em 10 ou em menos 8, menos 10, você espera a vela finalizar e faz uma operação de reversão, que a tua taxa de acerto também vai aumentar muito. Você vai ter uma confluenciazinha aí para pegar a operação. Porque tem muitas pessoas que agora no início vai ter exatamente a mesma dificuldade de perceber o padrão que está acontecendo, na dúvida se deve entrar na operação ou se não deve entrar na operação. Então vai acontecer todo esse processo aí, de dúvida na cabeça de vocês. Mas tipo, com indicador para te auxiliar, com certeza o seu resultado vai ser bem melhor que operar sem nada. Isso eu falo para a galera inexperiente que está aí no mercado agora, né? Então isso é bem interessante. Como eu falei, para pegar a reversão, você tem que esperar a vela fechar aqui acima, a vela fechar nessa zona aqui de 10 ou menos 10 aqui embaixo, dentro dessa linha aqui, para poder pegar uma operação para a próxima vela. Isso eu falo você operando em M5, que é o que eu aconselho todo iniciante começar a operar em M5 e não em M1. Talvez tem pessoas que se adaptem bem a M1 aí, mas para quem está iniciando, eu indico começar aí em M5. Como eu falei, isso era uma ferramenta que eu usava lá quando eu iniciei, que foi o começo de toda a minha consistência. Então, como eu falei, eu não olhava quase nada, né, praticamente. Só sabia que as velas faziam retração e precisava de um ponto para me dar uma confluência para pegar a operação. Então, eu simplesmente esperava romper e pegava a retração. Esperava romper essa zona e pegava a retração para o final da vela de M5. Era esse padrão que eu fazia na maioria das vezes. Mas se você quiser quer ter uma taxa de acerto, como eu falei também antes, na aula de ontem, eu falei, não se pega a operação faltando 1 minuto e meio para finalizar a vela de M5, que é arriscado. Então, quando esse indicador entrava na zona aqui, faltando 1 minuto e meio para finalizar a vela, eu não pegava a operação, eu deixava passar. Então, usando esse indicador aqui, você vai ter poucas operações, com certeza poucas operações, mas você vai ter as operações mais assertivas. Como quem usa Soros aí, quem vai usar Soros, precisa de um filtro para pegar umas operações melhores. Então, esse indicador aqui vai cair muito bem para essas pessoas aí que utiliza Soros, então precisa acertar a taxa de acerto. Que Soros sem uma boa taxa de acerto também você não consegue ter um bom desempenho no gerenciamento. Então vamos lá. Como eu estava explicando aqui, eu parti a tela em 2 aqui, deixava ele aqui e ficava observando. Só que levava tempo em M5, se você perceber, você tem que ter o ideal é você selecionar vários pares aí e deixar na sua tela para você ter uma visão melhor, porque se você esperar em apenas um par aí, com certeza você vai ficar quase a manhã toda para fazer uma operação. Então, para quem é mais cauteloso aí, vai ser muito bom. Então, esse foi um indicador que eu usava, não uso mais. Depois eu vou até passar um tutorial como instalar ele no MT4 e como instalar ele no MT4 para quem quiser começar a usar esse indicador aí. Vou passar para vocês também. Então, como eu falei, isso era uma ferramenta que eu utilizava. Hoje eu já não utilizo mais. Então, tem pessoas aí que vai querer utilizar, ótimo. Por enquanto é uma boa opção para você ter uma confluência a mais. E quem já tem um tempo de mercado aí, que já tem uma visão gráfica melhor, vai conseguir operar mais tranquilo
com essas confluências aí. Hoje o meu operacional eu eliminei isso aqui. Por quê? Porque eu já tenho uma visão de gráfico melhor. Eu olho, sei o que está acontecendo, eu consigo ver os padrões das velas ali facilmente. Então eu não uso mais isso aqui. Isso aqui para mim foi descartado. Me ajudou muito, com certeza. Foi uma ótima ajuda. Foi onde eu consegui alavancar um capital que praticamente é até o que eu uso até hoje. Eu uso esse capital. Eu alavanquei e não quebrei mais esse capital. Então, isso aqui foi uma ferramenta praticamente principal no meu início lá. Foi esse valor chart aqui. E hoje em dia ele para mim não utilizo mais. Claro, é um ótimo indicador, mas eu consigo operar melhor hoje em M1. Então para M1 ele já não funciona muito bem. Para M1, se você colocar ele aqui em M1, vamos colocar ele aqui, aí tá em M1. Se você for pegar a reversão, ele até dá uma taxa de acerto bacana. Se você for esperar a esticada de vela aqui, rompendo essas zonas aqui, você tem até uma taxa de acerto bacana para reversão, mas para retração ele não é legal para você pegar operações de retração utilizando o valor chart M1. Mas para M1 com certeza você consegue pegar várias ótimas operações. Porém, para pegar a operação M1 você tem que esperar ele realmente fechar abaixo da zona de 10 ou da zona de menos 10 aqui embaixo. Ele tem que fechar exatamente aqui embaixo, ó. Aí você consegue ter uma taxa de acerto melhor. Aqui tivemos uma operação aí em M1. M1 você vai conseguir pegar reversão. Espera a vela fechar ali abaixo da zona de 10 ou da zona de menos 10 para conseguir pegar uma operação com a taxa de acerto mais bacana. Então, isso aqui que eu estou usando, galera, é o MT4. Então, vamos colocar aqui M1 no Aldeo SD também. Isso vocês conseguem pegar operações, como eu falei. Vocês vão conseguir pegar operações aí de reversão quando ele fecha assim, ó. Tem que fechar com a ponta vermelha em cima. Aí vocês conseguem pegar umas reversões bacanas. Mas eu aconselho você iniciar usando ele em M5, como eu iniciei, né? Pegando operações em M5. E quem for pegar reversão em M1, aí sim você vai ter que traçar suporte e resistência, esperar uma esticada de vela na zona de suporte e resistência e o valor chart fechando vermelho aqui embaixo. Aí você vai conseguir ter uma taxa de acerto bem bacana em M1 também. Vamos colocar ele aqui em M1. M5, pessoal, para operar retração. M1 para operar reversão, quem for utilizar. Então, no MT4 às vezes até dá uns gap bem maluco. Deixa eu colocar aqui no GBP USD. Vocês vão ter uma noção melhor. GBP USD M1. Aqui temos GBP NZD ou GBP USD M1. Aqui temos o GBP USD M1 também. Então a galera fala, Felipe, por que você não compara muito o MT4 e M1 para operar M1 na IQ? Porque às vezes ele não acompanha o movimento correto. Às vezes ele abre uns gaps bem grandes, né? Aí acaba você se atrapalhando. Como abriu esse gap aqui, ó. Temos um gap aqui, ó. Esse gap aqui da velas não foi essa vela aqui, 17,51. Vamos mudar aqui para 1 minuto. Deixa eu ver se ele atualizou aqui para M1. Tá atualizado para M1. Então, vamos lá. Vamos esperar um pouco aqui essa vela finalizar. Que aí, olha só. Essa vela tá esticando, né? Mas ela teria que esticar aqui, ó.
Vamos ver aqui o GBP, aqui o GBP/USD, a mesma coisa, está esticando aqui e esticando aqui também. Mas para mim fazer uma operação, ela teria que ter fechado aqui embaixo, ó, abaixo desse valor chart, fechar, tinha que descer e fechar aqui, ó. Aí sim a gente conseguia pegar uma operação bacana. Então, quando ela voltou dali, eu não tenho operação aí ainda. Isso aqui é o básico, pessoal, para quem está iniciando, né? Então, vai ser legal isso aqui para quem está iniciando agora utilizar, quem não tem uma visão de gráfico muito definida, igual o pessoal que tem uma visão mais apurada aí. Para pegar uma operação aqui, você teria que esperar aí, né? Vamos esperar aí para ver o que acontece. Então ele teria que romper essa zona aqui de baixo, uma vela fechar aqui embaixo para você pegar reversão. E uma vela grande no caso, né? De preferência uma barra elefante. Que aí a gente teria quase certeza que você iria acertar a operação. Não vou dizer que você ia ter 100% de certeza que ia acertar a operação, porque nada é 100%, né? Mas você ia ter uma taxa ia ter uma probabilidade dessa operação dar certo aí, seria muito grande. Então, como eu falei, isso aqui é apenas uma ferramenta que eu utilizei lá no início, né? Então, a galera que está iniciando e quiser utilizar essa ferramenta aí, vai ser bem válido ali para você ter uma confluência para filtrar operações e conseguir ter uma taxa de acerto mais uma taxa de acerto melhor do que aqui a maioria está tendo no momento. Então, iniciantes que for usar o valor chart, eu vou tá deixando ele ali para vocês baixarem e um vídeo explicando como instalar ele no MT4. Então, isso aí é para a galera que está iniciando. Como eu falei, quem for pegar retração, deixa o gráfico em M5. Você deixa o gráfico em M5, retração, espera romper a zona aqui embaixo e entra para retração para o final da vela de M5. A mesma coisa em qualquer par, retração de M5, espera a vela romper aqui, você entra para retração, espera romper e entra na retração. Você espera aqui esse rompimento, esse outro rompimento que teve aqui, bateu no nível de 10. Claro, você vai ter poucas operações, porém sua taxa de acerto vai ficar bem melhor do que você operando aí sem nenhum parâmetro ali, que a galera que está iniciando agora não tem uma visão gráfica muito definida. Então isso aí vai ajudar bastante. Aqui no Aldeu USD está acontecendo o que? Fechou aqui embaixo, mas ele não fechou vermelho igual fechou aqui em cima. Ela tem que romper esse nível de 10 em M1 aqui para você conseguir fazer uma operação. E de preferência uma vela grande. Aí sim você consegue pegar uma operação em M5 mais tranquilo. Então se acontecer uma vela grande aqui agora, uma vela maior do que essas outras que está acontecendo aí, com certeza eu entro na operação. Então vamos esperar para ver essa vela aí, que tamanho vai ser aí, para ver se daria para pegar uma operação aí. Vamos aguardar aí um pouco. Ela tá rompendo ali, né? Mas não deu uma vela considerável. Então aí a gente vai ficando de fora. Só entra quando der uma vela grande ali e fechando totalmente, fechando pelo menos, rompendo pelo menos ali menos 10 e ou aqui em cima rompendo a máxima de 10. Então você só entra na operação quando dá uma vela grande, fazendo esses parâmetros aí. Enquanto ela estiver aqui fechando aqui em cima da linha, quando ela fecha em cima da linha, ela fecha com essas pontinhas amarelas aqui. Quando ela fecha fora da linha, ela fecha vermelho assim, ó. Então, quando ela fecha nesse estilo aqui vermelho, é a operação correta de você pegar. Então, como eu falei,
Quem for pegar reversão utilizando o valor chart, você consegue pegar em M1, mas não pega retração no valor chart operando em M1, que não é tão bom de pegar. Então, você só consegue pegar M1 utilizando o valor chart reversão, que é uma operação para a próxima vela. Você espera ele romper essa zona, fechar lá em cima para você pegar uma próxima operação. Então, eu acho que isso aqui ficou claro, galera, para quem quer operar utilizando o valor chart aí. Aqui estamos aí em M1. Aqui também estamos em M1, então aqui não teve nenhuma entrada ainda. E como eu falei, utilizando em M5 retração, sua taxa de acerto vai melhorar muito, mas muito mesmo. Só que eu falo melhorar, não é você querer ficar 24 horas na frente do computador operando, não. É você selecionar uns 5 a 6 pares ali e começar a pegar suas operações utilizando um valor chart para retração em M5. Porque também se você colocar 2, 3 pares aí, você vai ficar o dia todo aí para pegar uma operação. Então isso aqui só é mais um filtro de operação que eu usava bastante lá no início, quando eu não tinha uma visão bem definida do gráfico. Então isso aí eu acho que ficou claro para vocês. Então vamos partir agora para... Aqui explicamos para pessoas que não têm uma visão gráfica muito definida, e isso aqui foi o que me ajudou um pouco lá no início, quando eu comecei a ter consistência. Eu só parei de usar ele porque eu gosto de operar muito M1, e para M1 ele não dá um padrão bacana para se operar retração. M5 ele dá um padrão bacana sim, mas M1 já não é legal para você operar retração. Por isso que eu não uso mais ele, porque meu perfil operacional é basicamente agora em M1. Eu já operei muito M5, mas agora eu opero mais M1. Espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos como que funciona essa ferramenta aqui, e vamos partir para a próxima aula.